assentar. Nesta quarta semana que estamos vivendo, do tempo da Quaresma, portanto, dentro da liturgia, chamada Semana da Alegria, não é? De acordo com o último domingo, domingo letário, domingo da alegria, onde nós tratávamos daquele bonito texto do filho pródigo, justamente ressaltando a misericórdia, o Pai que acolhe sempre. E preparando-nos para alguns dias mais, celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o ápice, o centro da nossa fé, que é a nossa renovação espiritual. Primeira leitura de hoje, livro da sabedoria, lá no Antigo Testamento, chamada Sabedoria de Israel, um livro mais ou menos 500 anos antes de Cristo, livro de mais de 2.500 anos, que é chamado a Sabedoria de Israel, a sabedoria que vem de Deus, porque havia um conflito, onde os filósofos diziam, os filósofos, eruditos, estudiosos da época, se eu tenho fé, eu não vou misturar isso com a ciência, fé e ciência não se misturam, né? Sempre houve essa briga ao longo de toda a história, e o livro da sabedoria nasce justamente para dizer, não é assim não, você pode ter fé e estudar as coisas do mundo da mesma forma, isso não vai chocar, muito pelo contrário, vai haver um complemento. Papa João Paulo II, agora santo, depois ele escreve uma encíclica, um documento, Fé e Razão, Fides et Ratio, que fala justamente, a fé e a razão são para nós seres humanos como as duas asas de um pássaro. O passarinho, se tiver uma asa só, ele não voa, ele precisa das duas. Assim também para nós, precisamos da ciência, mas precisamos da fé também. Só a ciência não supre a necessidade do ser humano, nós precisamos de algo a mais. A fé vai fazer o que justamente? Ir além da ciência, onde a ciência não pode chegar. Ela vai contra a ciência? Não, em momento algum. Vai contra talvez algumas pessoas que usam a ciência para benefício próprio ou para tirar a dignidade do ser humano. Aí sim, mas não contra a ciência em si. A fé, a igreja não é contra a internet, por exemplo, né? É contra quem faz mau uso dela. Ela não é contra o avião, por exemplo. É contra quem faz mau uso dele. Por exemplo, nas guerras para tirar bomba para matar os outros. Então o problema não é a tecnologia ou a ciência. O problema é o uso que é feito disso. O livro da sabedoria, portanto, com mais de 2.500 anos, trata disso. E o texto de hoje trata justamente daquelas pessoas chamadas piedosas. Pietá, piedosa, pia. A pessoa que é piedosa não é aquela pessoa de cabecinha torta assim, que as pessoas acham que é uma pessoa tonta, né? Ele é piedoso, é piedosa, uma cara de besta, né? Não, isso não é ser piedoso. Isso pode ser besta, mas não é ser piedoso, né? Também não é ser tonto. Nem Jesus mandou ninguém ser tonto, mandou ser piedoso. Piedoso é o sentimento que brota do coração, como do coração do Pai. É a mesma raiz. Piedade, piedoso, pai, padre, pater, é a mesma raiz. O sentimento de piedade é um sentimento que brota do meu coração, como o pai tem um sentimento de carinho pelo filho e de fidelidade. Essa palavra é importante. Então, a pessoa piedosa tem um sentimento de ternura pela pessoa, como Deus tem para conosco, porque Deus é Pai. Daí, piedade. Ser piedoso é isso. Então, o ímpio, impiedoso, é o que nega isso. É o que não tem o sentimento do Pai. Não tem o sentimento de ternura, o sentimento de acolhimento e o sentimento de fidelidade. É o que não é fiel. É o impiedoso, impiedade. E o texto da sabedoria trata disso hoje, dizendo ali, os impiedosos que criticam os piedosos. E eles caçoam dos piedosos, não é? Diz ali. Ironizam. Olha só, vamos prová-los.
Vamos fazer mal a eles, porque eles dizem que alguém vai ajudá-los, alguém vai salvá-los. Eles acreditam nisso. Então vamos cutucar a onça com vara curta para ver se isso acontece, né? Nós vamos falando de um texto de 2.500 anos atrás. Parece que foi escrito agora há pouco. Porque é isso que acontece hoje em dia. Para ver que o ser humano, ele só mudou alguma coisinha. Ele veste roupa agora. Talvez no passado não usava roupa, né? Mas tirando a roupa, eu penso que do homem da caverna para hoje, nós mudamos muito pouca coisa, né? Talvez o cabelo está melhorzinho, tem uma maquiagem para dar uma ajeitadinha nas mulheres, né? Mas só isso. Se tirar essas coisinhas, esses acidentes, nós continuamos pré-históricos até hoje, não é? Basta ver nos telejornais as notícias trágicas que nós vemos todos os dias. O homem da caverna não fazia essas coisas, não. Nós estamos pior que o homem da caverna, então, né? Porque o homem da caverna não fazia essas coisas. Onde nós avançamos, se é que avançamos? É para a gente refletir, né? Mas é a leitura de hoje que é atual. Quando Deus sai fora da nossa visão, da nossa vida, dos nossos empreendimentos, a coisa desanda. Porque aí a gente vai olhar as coisas, ou vamos nos comportar e nos portar como animais selvagens, que é o que acontece. Essa semana, acho que foi quarta-feira, se eu não me engano, um frei franciscano, o Moser, né? Que morreu com um tiro de um bandido, né? Foi assaltado, tentativa de assalto, né? Quer dizer, não salva ninguém hoje em dia, não. Hoje, qualquer um passou, levou bala. Rio de Janeiro é um pouquinho pior, então. Mas enfim, essas pessoas, será que são pessoas racionais? Quem tira a vida do outro, né? O animal não faz isso, não. A gente sabe disso, né? O animal só tira a vida se ele se sentir acuado. Aí ele vai, claro, para a defesa, óbvio. Senão ele não tira a vida de ninguém. O ser humano é o único animal que mata o outro da mesma raça. É o único. Isso são estudos, basta você pesquisar lá. É o único animal. Bem, você imagina então, se nós tiramos Deus completamente do círculo social. Aí desanda de vez. E talvez tais pessoas façam assim, mas é porque tem algum desequilíbrio mental. Tem também, pode ser, né? Mas não vamos jogar toda a culpa então no desequilíbrio mental dele. E aí ele faz o que dá na telha dele. Não, pera lá, vamos devagar, né? Pode até haver isso, mas talvez a falta de Deus seja o principal. Talvez se Deus fizesse parte da vida das pessoas, mas que as pessoas realmente conhecessem Deus, não criassem um Deus como se cria por aí afora muitas vezes, um Deus falso, uma fé mentirosa, enganosa, que promete algo que não vai acontecer. Porque ter fé não significa ficar dentro então de uma redoma de vidro e nada de mal vai lhe acontecer. Isso não é fé, isso é uma fé imatura, é imaturidade isso. Como aqueles que querem como querem, e se Deus não fizer, ele briga com Deus e vira ateu. Quer dizer, é uma fé imatura, parece ser pior do que as crianças pequeninas. Você precisa amadurecer mais. E aí, se eu não aprendo com os meus erros e não procuro mudar, eu não cresço, eu continuo imaturo. Que quem não reconhece o erro para mudar, continua imaturo, não avança nunca. E mais que isso, precisamos reconhecer que precisamos de Deus, que sozinhos nós somos uma porcaria, né? Não valemos muita coisa, não. Qualquer balinha de revólver, se furar você, matou. Por isso que o bandido diz, mas eu só furei. Quem matou foi Deus, né? Realmente, uma balinha pequenininha, faz um estrago, né? Uma vida toda vai para o saco sem perceber, né? Para ver que a gente não é nada. E na missa passada por cura a gente falava sobre isso, que a gente é pouca coisa. E se a gente não aproveita esse pequeno caminho que temos por aqui,
para realmente aprender de Deus, estar com Ele. E aí é o texto do Evangelho de hoje. Jesus chegou lá no templo e tem uma piscina, havia várias piscinas no templo, que era para a purificação que os judeus faziam. Os judeus iam purificar, quando entravam no templo, iam fazer o rito de purificação. Então tinha a piscina que ele entrava de um lado e saía pelo outro, para fazer o rito. Eram várias piscinas, assim é a fé deles, né? Jesus vai criticar, não basta fazer uma purificação exterior apenas, é necessário o coração mudar. Exteriormente você bota lá qualquer coisinha lá que vocês vão achar que você é um santinho, mas e a prática nossa, e o coração? Então nessas piscinas havia uma delas, se acreditava que um anjo descia por lá para fazer a água movimentar, e quando a água movimentava, o primeiro que pulasse era curado. Acreditavam nisso. Porque a água em si curava? Não, porque a fé deles curava. Porque na verdade não era bem o anjo que mexia na água, não. Eles achavam que era. A água das piscinas eram trocadas, precisava ser, né? Imagina, todo mundo purificando lá a semana inteira, né? Chegava no começo da semana, aquilo estava um pouco usado, né? Mas no deserto, não havia banheiro em casa, não dava para tomar banho todo dia, perfumadinho, então todo mundo passava por lá, purificava espiritualmente e fisicamente também, deixava lá o que podia, de graça, né? Valia a pena. Então, uma vez por semana tinha que fazer uma troca de água, e nos fundos não tinha torneira, e a água vinha por onde? Vinha por baixo. Então, esvaziava e por baixo ia enchendo, até chegar na borda. Só que quando estava enchendo, aquilo estava movimentando. E o povo olhava que não sabia de onde que vinha a água. Olha, é o anjo que está mexendo aí, né? Mas não é, que no fundo estava vindo água, estava subindo a água estava movimentando. Como não dava para ver que a água estava vindo por cima, estava vindo por baixo, ele dizia que era o anjo que estava mexendo na água ali, estava movimentando a água. Mas devido à fé, pulava lá, e quem pulava primeiro era curado. Só que havia um peão do lado lá que era paralítico. Coitado do paralítico, ele dizia assim: quando eu vou chegar, Senhor, alguém passa na minha frente, pimba. E eu fico aqui esperando, né? Estava com 38 anos, estava ali. 38 que é o número de gerações. Faziam 2 gerações. 38 anos é muito tempo. Não se diz ali se ele nasceu paralítico ou não. A paralisia na Bíblia significa não só fisicamente, é a paralisia em todos os outros sentidos: espiritual, emocional, psíquico. Paralítico é aquele que depende em tudo de uma outra pessoa. Ele não faz nada sozinho, não tem como fazer. Ele depende de tudo, mas aí tinha um outro agravante. As pessoas achavam que quem estava com uma doença grave, assim, no caso paralítico com a paralisia, era por causa do pecado dele. Pensavam isso, não achavam explicação, diziam que era o pecado dele. Bem, se ele era um pecador assim, portanto um pecado grave, para estar paralítico, ninguém podia chegar perto dele também. Então ele estava lascado duplamente, porque ele era paralítico fisicamente, dizia que tinha pecado, portanto não podia se aproximar dele, porque senão ia ficar contaminado. Então como é que vivia um homem desse, uma pessoa dessa? Então socialmente também era alguém excluído. Por isso a atitude de Jesus de curá-lo, de só chegar perto dele e curá-lo, porque ninguém nem perto dele chegava. Então Jesus tem a atitude de quebrar um tabu, um preconceito, e chegar perto daquele homem que era excluído e que dependia de tudo e de todos, e que para a sociedade da época, para os tais políticos da época, era muito bom, porque ele era dependente de tudo, logo ele era manipulado. Ele tinha o título de eleitor. Então, olha, se você for lá e votar em nós cuidamos do você. Então, se você não votar, não tem cuidado nenhum. Era manipulado. Não mudou muito, né? Continua assim, até hoje, infelizmente. E aí Jesus, mas o centro, na verdade, do Evangelho, tem uma palavrinha que ele diz ali. Quando Jesus pergunta para ele, ele diz assim: eu não tenho ninguém. Ele diz isso, né? Jesus pergunta: e aí, o que você está fazendo? Eu estou aqui para entrar na piscina, mas quando começa a movimentar, alguém chega na minha frente e pula. E aí ele diz: não, mas Jesus, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até lá.
Que triste, né? Mas hoje está cheio de gente assim. Talvez não paralítico fisicamente, mas paralítico pior do que o físico. Há doenças no mundo hoje pior do que doenças físicas. E tem tanta gente doente, gente que talvez convive com você. Eu convivo com gente doente todo dia. E eu às vezes tenho doenças dessas que não são físicas, mas são piores e são mais difíceis de ser curadas. Porque essas doenças você precisa olhar para si mesmo, reconhecer que você tem um problema e dizer a Deus: Senhor, não tenho ninguém que me leve. Se nós não temos essa confiança de que nós podemos ir até Jesus e dizer: Senhor, estou aqui, eu preciso disso, mas eu não tenho ninguém que me leve a isso. Quer dizer, eu estou sozinho. Então o Senhor me leva para isso? Foi o que o paralítico fez. O paralítico provavelmente já conhecia Jesus de algum lugar para pedir isso, e pedir confiante: estou aqui, Senhor, faz 38 anos nessa situação. Portanto, com 38 anos, ele já devia ter tentado de tudo na vida, e nada conseguiu lhe ajudar. Até o momento que ele tem um encontro com Deus, e vai dizer: Senhor, eu estou sozinho. Se você se lembra de uma outra passagem também, da mulher chamada hemorroíça, que tinha um fluxo constante de sangue, e diz o Evangelho que ela tinha gasto tudo na vida, e nada conseguiu reter o fluxo. E ela passava aquilo, e a mulher com fluxo de sangue constante também era tida como impura, como pecadora. Isso mesmo durante o período menstrual. Durante o período menstrual, a mulher era tida como algo impuro. Por quê? Porque ninguém sabia na época por que essa coisa vaza desse jeito, né? O livro do Levítico, dá uma lidinha lá, você vai perceber. Fala, como é que a mulher fica tanto dia vazando e não morre, né? Que coisa. Então, como acontecia, e de repente parava. Aí no mês seguinte de novo, mas que coisa é essa, não? Então, o livro do Levítico diz assim: porque o sangue para o judeu é sagrado. Se alguém está perdendo o sangue, está impuro, é pecador, se afasta dela, ou dele, né? Assim acontecia com aquela mulher hemorroíça, no caso, né? E ela vai se aproximar de Jesus, e ela vai pensar com ela mesma: se eu tocar pelo menos a barra do manto dele, né, eu ficarei curado. É a fé dela, não era o manto de Jesus que tinha poder de curar? Não é se eu enxugar o meu rosto com uma toalhinha daqui a pouco ali, por exemplo, e jogar a toalhinha por aí, aquela toalhinha vai estar fedendo gambá, mas tenho certeza que não vai te curar coisa nenhuma, né? Com certeza. Foi o manto de Jesus que curou aquela mulher? Não, foi a fé que ela teve. Claro que o poder de Jesus, mas com a fé daquela mulher. Foi o poder de Jesus, mas com a fé daquele homem paralítico. Se você lembra de uma outra passagem também, que é uma cura, e nós não percebemos isso, uma cura interior, lá no Evangelho de São João, no finalzinho, quando Jesus fala sobre a Eucaristia, depois fala lá para os mais próximos, né, do comprometimento com a Eucaristia, diz lá o texto, que muitos a partir daquele momento não seguiram mais Jesus, João capítulo 6, e aí Jesus olha para os 12 e diz assim: e aí, vocês também vão me abandonar? E Pedrão aparece lá e diz assim: Senhor, mas a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Pedro percebeu isso. Pedro recebeu a cura do seu coração. Só o Senhor tem palavra. A gente vai a quem? Mas isso atualizando para hoje, eu dizia no início da Eucaristia, num mundo tão confuso, tão ferido, tão machucado, com tanta desgraça, com tanta tragédia, com tanta coisa negativa que a gente vê todo dia no nosso telejornal, que chega uma hora que desanima, né? Vamos lá ver que, olha, tem hora que não é fácil. E aí Pedro diz: mas Senhor, nós vamos a quem? Eu vou ligar a televisão, vou atrás dessa corja de bandido? Não. Vou atrás desses que prometem facilidades? Vou fazer o que lá?
É como a droga, no começo, ela deixa doidão, o cabra fica feliz da vida, né? Vendo passarinho verde, cor de rosa, amarelo, vendo elefante voando, fica tudo uma maravilha só, né? Aí o vício vai passando, vai aumentando, e ele não consegue mais se livrar daquilo, porque o organismo também começa a assimilar aquilo, e não vive mais sem aquilo, perdeu. O que era doce, ficou amargo. E às vezes nem de lá sai, e se sai, sai morto, infelizmente. Por isso quando Pedro diz: a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida. Penso que é a renovação de fé que hoje nós e o mundo deveria fazer. Senhor, nesse mundo tão de cabeça para baixo que nós vivemos, a quem nós iremos? Quem vai dar sentido à nossa vida e vai fazer com que nós realmente nos levantemos para ser alguém vitorioso? É se apoiando no ser humano ou no poder humano? Cara, que não. Quem faz isso não vai para lugar nenhum. É aí que se afunda cada vez mais. Aí fica do jeito que o diabo gosta, realmente, né? E Jesus então diz ao paralítico, e repare que Jesus nem tocou aquele paralítico. Jesus só diz: levante, pega a sua cama e vai embora. Sua maca, né? E vai embora. Jesus não precisava tocar, porque a palavra de Jesus é palavra de Deus. A importância de ler a Bíblia, a importância de rezar a Bíblia, a importância de usar a palavra de Jesus, de ouvir não só na liturgia, mas em casa, é o rezar com fé, porque é a palavra de Jesus que cria e recria. Vai ser o evangelho desse final de semana, do 5º domingo da quaresma, João capítulo 8, a mulher pecadora. Jesus vai recriar aquela mulher pela palavra. Hoje, como é que ele cura aquele paralítico? Pela palavra. Levanta-te. É a palavra que em grego se traduz como ressuscita-te. A palavra levantar ali, traduzido como ressuscitar. Quer dizer, torna-te a vida. Ele não diz simplesmente levante, como você está sentado, levante. Não. O texto original diz: torne-te a vida, ressuscita. Não é só levantar fisicamente, é retorne a sua vida física, psíquica, espiritual, emocional, social, econômica. Retome a vida. Mas o mesmo que Jesus fez para aquele homem, Ele faz para cada um de nós. Se nós realmente nos aproximamos do Senhor, dizemos: Senhor, a quem eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida. Eu confio nisso. E como aquele homem paralítico que não tem nome, e se não tem nome na Bíblia, nós colocamos o nosso nome, para dizer como aquele homem então: eu não tenho ninguém, só o Senhor que pode me salvar. Só Deus. Papa João Paulo II também escreve num documento dele, uma encíclica, Esplendor da Verdade. Ele diz assim: o nosso coração, no sentido de nosso interior, ninguém pode invadir e entrar, só Deus. É o único lugar. Pode tentar matar você, arrancar sua cabeça fora, arrancar sua perna, seu braço, sua língua, mas se você não quiser dizer o que você tem aqui dentro, ninguém pode arrancar. Pode fazer o que quiser, mas não arranca. Não tem como. Agora, Deus pode fazer isso. Deus pode adentrar na nossa vida, mas Ele faz uma outra coisa maravilhosa. Ele não entra se nós não dermos permissão. Por isso talvez muita gente no mundo se perde, porque não deixa Deus entrar. Não é que Deus não quer acolher e não quer amar. Não, Deus quer, mas tem que ver se a pessoa quer. Se a pessoa não quiser, não adianta nada. Possamos nós hoje sermos como aquele homem paralítico que disse: Senhor, eu não tenho para quem ir, ajuda-me. Não vou para nenhum outro lugar, mas quero estar sempre fiel, ser piedoso, fiel à Tua palavra. E quero ouvir sempre a Tua palavra, e que a Tua palavra oriente, norteie a minha vida, e que sendo guiado por essa palavra, eu possa sempre mais ressuscitar, levantar, tornar a vida. Se alguém vem, pisa em mim, eu me levanto.
Mas lembre sempre da palavrinha de fé. Levantar significa ressuscitar, significa retomar a vida, não significa ficar na morte. Ah, mas eu fui derrotado aqui. Tá, mas você perdeu uma batalha, não perdeu a guerra. Levante e vá em frente. Se o soldado, qualquer guerra que ele perca, ele não se levantar para continuar, e aí como é que fica? Não, levanta-se e vai adiante. O aluno levou bomba no colégio, vai estudar mais e vai adiante. O camarada bateu o carro no poste, aprenda a dirigir melhor, mas vai dirigir. O goleiro levou um frango no jogo de futebol, treina mais para não levar outro frango. Nem por isso se entrega o ponto. Na vida de fé, assim, eu me levanto, caminho com Jesus. O mundo quer me ver paralisado, paralítico, mas eu não sou paralítico nem paralisado. Eu sou de Jesus e caminho com Ele, e me levanto com Ele, e estou sempre à frente para ser vitorioso com Ele. Amém.